Boa noite, galera. Estamos aqui ao vivo. Feriadão e vocês estudando. É isso aí. Tô gostando de ver. A gente tá aí desde a aula 1, né, nesse intensivo solidário de informática para a Polícia Civil do Distrito Federal. E realmente aqueles que estão aí desde a aula 1, parece que são as mesmas pessoas. Quero dar os parabéns para vocês que estão realmente estudando, né? Porque tem muita gente que não está estudando, tá só fingindo que vai ser aprovado na prova da Polícia Civil. Vocês não. A gente percebe que vocês estão com gás total nessa preparação para a Polícia Civil e os outros achando que essa prova vai ser adiada. E já pensou se essa prova não é adiada, hein? Você vai estar na frente de todo mundo aí. Então, galera, eu quero dar boa noite para vocês e agradecer todos aqueles que já contribuíram, que já compraram as aulas completas, aula 1, aula 2, aula 3. Nós temos muitos alunos que já compraram até as 3 aulas e hoje nós estamos na aula 4 para falar sobre o Windows e Linux. Lembrando que esse intensivo solidário são 5 horas gratuitas durante 5 dias e se você quiser a aula completa, nós sempre disponibilizamos o link abaixo do vídeo para você adquirir a aula completa, tá bom? Vamos dar uma boa noite para todo mundo aqui? Fala aí no chatzinho quem está participando. Lembrando, hoje estamos ao vivo, né? Todos esses dias a gente ficou aqui ao vivo junto com vocês. Estamos aí às 11 horas da noite, 11h07 para ser mais exato. Fala aí da cidade que vocês estão falando, o estado que vocês estão falando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Everton tá aí. Boa noite, Cris Gomes. Parece que é sempre a mesma galera, né? Isso é bom, isso é bom. Desde a aula 1. Vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Aline, Marina. Vamos lá todo mundo. Fala aí o estado, a cidade. Giovanni, Bruno é de Fortaleza. Everton Martins aí, boa noite. Beleza. A Flamice perguntou se pode comprar a aula completa até que dia. Tá disponível aí, é só comprar. Não tem um dia específico não, tá? Boa noite, Ceilândia, Recife, Fortaleza. Recife também, Teresina, Piauí, o Marcelo aí, o Gideone do Riacho Fundo 2 aqui em Brasília, Ailton César, Tainara, Goiânia, Tainara aí bem pertinho aqui da gente aqui, Sierra, Brasília, DF, Márcio também, Brasília, Asa Sul, Kathleen, Manaus, Everton, Pernambuco, Gislaine, Paranoá, Marcone aí da QNL aqui em Taguatinga, Rogério Barro do Garça, Mato Grosso, pessoal de Juiz de Fora, Ceará, Rio Branco, Gama City, olha o Raul aí do Gama, Massa, Leandro Taguatinga, Massal da Ceilândia, Samambaia, Everton, todo mundo aí participando, RDUF, Taguatinga, o pessoal de Fortaleza, Gama, é gente demais, né? Não dá nem para acompanhar direitinho. Galera, agradecer de novo, né? O pessoal aí de Arraial da Ajuda também, Porto Seguro, Minas Gerais, estou precisando ir para Porto Seguro, Ave Maria. Nessa pandemia aí, depois da pandemia, eu não fui para lugar nenhum. Mas vamos lá, gente. A aula de hoje vai ser sobre o Windows e Linux. Na verdade, a gente vai fazer um apanhado sobre sistemas operacionais, né? Que inclui também esses sistemas operacionais novos que vieram no edital, como o iOS e também o Android, que são sistemas operacionais móveis, mais para dispositivos móveis como celular, tablet, enfim, nós vamos fazer um apanhado geral. Hoje nós vamos falar até de virtualização de máquina, já para você ter um pontapé inicial aí para estudar esse assunto que também está no edital de vocês, né? Então a gente vai falar basicamente, rapidinho, mas já inclui alguma coisa aí que é importante para a tua prova. E vamos continuar resolvendo algumas questões também durante essa aula, tá bom? Então aí, bota aí na tela, nós vamos falar sobre esses tópicos do edital, incluindo um pouquinho sobre virtualização de máquina também, que está no edital também. 4.1, noções de sistema operacional Windows, ele já diz qual é a versão do Windows, isso é bom, né? Já é bom, porque tem vários editais do CESP que não diz qual é a versão do Windows, esse aqui é o Windows 10, então fica até melhor para a gente estudar. Noções de sistema operacional GNU Linux, uma vez um aluno me perguntou, professor, Linux e GNU Linux é a mesma coisa? É, porque GNU é a licença do Linux, é o contrato de licença que vem com o Linux, por isso que o nome é GNU aí. Características do sistema operacional, né, do Linux, noções de sistemas operacionais embarcados e móveis, no caso Android e iOS. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui para a primeira coisa que a gente vai aprender na aula de hoje. O que é um sistema operacional? Veja bem, uma vez um aluno me perguntou, professor, o
O Windows ele é um programa ou é um sistema operacional? Eu falei os dois. O Windows ele é um programa, ele é um software, mas classificado de acordo com a função que ele exerce no computador, ele é um sistema operacional. Nós temos aplicativos, que são esses programas que a gente usa no dia a dia, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer para navegar na internet, Google Chrome. Esses programas que a gente usa para tarefas específicas do dia a dia, eles são aplicativos. O sistema operacional ele tem um papel fundamental no computador, que é fazer o gerenciamento dos recursos do computador. Sem sistema operacional, a gente não pode operar a máquina. Por isso que o nome é sistema operacional. A gente não consegue falar com a máquina. Você não vai falar com a máquina. Você vai mandar um comando para o sistema e o sistema fala com a máquina. Então, o sistema operacional gerencia os recursos do computador. Bota aí na tela. Olha aí, o nosso computador ele é constituído de hardware. Só que esses componentes de hardware, como a gente já aprendeu nessas aulas passadas, ele não funciona sem o programa. O programa é que manda os comandos para o hardware. E o programa que gerencia esses recursos é o sistema operacional. O sistema operacional gerencia os recursos do computador, preparando o computador para que vocês possam operar esse computador, para que vocês possam usar esse computador. Então o sistema operacional ele serve como uma base de apoio para o que a gente chama de aplicativos. Sem sistema operacional, não tem como vocês usarem os aplicativos, o Word, Excel, PowerPoint, não tem como instalar os aplicativos sem antes o seu computador ter um sistema operacional, tá? Então você naturalmente usa um aplicativo, o aplicativo fala com o sistema e o sistema fala com a máquina. O sistema tem o poder de gerenciar os recursos da máquina, gerenciar memória, gerenciar os processos, gerenciar os dispositivos de entrada e saída, como teclado, mouse, impressora, e também gerenciar arquivos. Quando você vai salvar um arquivo no Word, por exemplo, você vai lá no Word, Aí você manda salvar sua monografia. E às vezes o Word não deixa você salvar. Só que não é o Word que não deixa você salvar. Porque uma vez um aluno falou, professor, tô puto com esse Word aqui, tô tentando salvar o arquivo e ele não salva. Aí eu falei, cara, não é o Word que não permite você salvar. O Word não tem contato com o HD do teu computador. O Word não salva no teu computador. O Word manda o comando para o sistema e o sistema que vai lá gravar o arquivo na máquina. Então, se não está gravando é porque o sistema não está aceitando. E se não está aceitando, tu está fazendo alguma coisa errada. O que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando salvar um arquivo com um nome que não é permitido no Windows. Por exemplo, ele estava tentando colocar barra. Ele queria colocar o nome da monografia e a data com a barra. E o sistema Windows não aceita nomes de arquivos com barra. Então ele simplesmente não estava aceitando. Então o Windows ele gerencia tudo isso aí no nosso computador, assim como o Linux também gerencia. O Linux e o Windows são sistemas operacionais. Então eles têm esse poder aí, ó, bota na tela, de gerenciar as memórias, ele que gerencia o espaço da memória, se você pode salvar, se você não pode, quanto de espaço tem, quanto de espaço que não tem, ele que gerencia os processos que são executados na máquina, se você pode executar um programa, se não pode, gerencia os dispositivos de entrada e saída, ele faz a gerência de teclado, de mouse, impressora, gerencia os arquivos, como eu já falei para vocês. Dentro dessa noção de sistema operacional, a gente tem que saber logo de cara o que é um driver. Aí você fala, professor, um driver é aquele que lê um CD, Que lê um CD assim, um DVD? Não. Isso aí não é um driver. Isso aí é um drive, sem R. Drive é um hardware, é um dispositivo, como vocês estão vendo aí, para leitura de CD, leitura de DVD, leitura dos antigos disquetes, sem o R. Drive é hardware, é um dispositivo físico. Agora, driver com R, não. Driver com R é um software. Drive com R, ó, o R no final, ele é um software que faz a comunicação, ele é um software que faz a comunicação entre o dispositivo, e o sistema operacional. Certo? Então funciona mais ou menos assim. Driver é o programinha
que faz a comunicação do dispositivo que você quer instalar no computador com o sistema. Não é o sistema que gerencia todos os recursos do computador? Não é o sistema que gerencia os dispositivos de entrada e saída? Então veja como é que funciona. Aqui está teu computador. Vamos lá. Aqui é seu computador, um notebook, ó. Beleza, aqui está o teu computador, um notebook. Beleza? Tecladinho aqui, pá, beleza. Aqui é o seu computador. Aí você compra uma impressora. Você compra uma impressora e coloca essa impressora ligada na porta USB. Né? Você coloca essa impressora aqui ligada na porta USB aqui do teu notebook. Tudo bem? A impressora ela é um dispositivo de entrada e saída, né? A impressora é um dispositivo de entrada e saída. Quem gerencia esse dispositivo? O sistema operacional. O sistema operacional é que vai gerenciar essa impressora, que é a impressora. Ele vai gerenciar o periférico de entrada e saída. Só que o sistema ele tem que reconhecer essa impressora. Para ele gerenciar essa impressora, vamos dizer que ela é uma HP, o sistema tem que conhecer essa impressora. Então, o sistema é o seguinte, ele precisa de um driver, ele precisa aqui de um driver com R, que é um programa que vai dizer para o sistema operacional do computador, vai dizer para o sistema que essa é a impressora HP. O driver vai apresentar, sistema, Windows, essa impressora que você quer gerenciar é uma HP que tem todas essas características. Aí o sistema fala, ah, beleza, então agora eu sei que impressora é essa. Então o driver ele é um software que faz a comunicação do periférico com o sistema operacional. E aí por isso que quando você compra a impressora, vem um CDzinho ou um DVD com o driver da impressora. Porque aí quando você conectar o cabo no sistema operacional, no computador, o sistema operacional vai detectar que tem um novo hardware conectado e aí você coloca o CDzinho para instalar o driver, para que o driver aponte a HP como um dispositivo para o sistema operacional. Por isso que o driver vem em CD. Aí você vai falar, professor, hoje não precisa nem do CD mais, né? Naturalmente hoje não precisa por um motivo. Quando você conectar a impressora no seu notebook ou no seu computador desktop de mesa, ele vai detectar um hardware novo, porque você colocou o dispositivo na entrada USB, ele detecta, ele é plug and play, né? Plug and play, você já conecta lá, ele detecta para o ser usado, plug and play, detect, né? Plug and play, ele detecta automaticamente o dispositivo, e aí ele te fala, ó, quer instalar o drive? Aí se você não tiver o CD ou DVD, você pede para conectar com a internet. Aí ele conecta direto com o site do fabricante e baixa esse drive para o computador. Aí também uma outra coisa importante para vocês saberem é que o Windows já traz alguns drivers internos. Quer ver? Coloca aí na tela. Quando você conectar a impressora na porta USB, como a porta USB é plug and play, connect, use, detecta automaticamente, já vai aparecer uma tela como essa aqui, ó, para instalação da impressora. E aí você escolhe aqui o fabricante da impressora, né? E você poderia, por exemplo, escolher aqui a HP e aqui apareceria os drivers de instalação da HP para você escolher. Então o Windows tem alguns drivers internos já tem alguns drivers que ele reconhece. Aqueles que ele não reconhece é que você vai precisar de um CD, você colocar um CD para falar para o sistema, ou vai ter que baixar na internet esse driver. Tudo bem? Então agora a gente já sabe que isso aqui não é um driver com R, isso é um drive. E a gente já sabe o que é o driver com R, que é realmente uma forma do sistema operacional gerenciar os dispositivos de entrada e saída. E como é que o sistema faz a gerência de arquivos? Tudo sobre o arquivo é feito pelo sistema operacional. Aceitar um nome de arquivo muito longo, aceitar um tamanho de um arquivo muito grande, né? Ou seja, o Windows, ele aceita qual o tamanho de arquivo, o Linux, qual o tamanho de arquivo. Isso tudo depende de como ele gerencia esses arquivos no computador. Então vamos falar um pouquinho dessa gerência. Vem aí o papel do sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivo? Vamos lá. O sistema de arquivo, ele diz tudo sobre o arquivo. Ele fala sobre o tamanho do nome do arquivo,
tanto de caracteres que pode ter no nome do arquivo, quais caracteres permitidos e proibidos. O sistema de arquivo fala tudo sobre o arquivo. Ele é toda a regra de gravação e leitura de arquivo. Até mesmo o espaço, o lugar que vai ser armazenado o arquivo, é o sistema de arquivo que prepara esse espaço para receber os arquivos. Bota aí na tela, só para você entender. Sistema de arquivo, então, é um conjunto. Opa! Caneta falhou aqui. É um conjunto de regras. De regras para alocação do arquivo. Aí você fala, professor, o que é alocação? Alocação é gravação, guarda, salvaguarda do arquivo. Então, é o sistema operacional que, através do seu sistema de arquivos, gerencia esses arquivos. Então, por exemplo, aqui está meu HD. Ó. Aqui é meu HD. O HD ele é formado por trilhas e setores, né? Setores são os pequeninos pedaços. Olha aí, setores. Então, o sistema de arquivo organiza essa estrutura do disco. Ele organiza de uma forma que o arquivo possa ser armazenado aqui. E o arquivo possa ser armazenado aqui. Então, é o sistema de arquivo que prepara o disco para receber o arquivo. Assim como, por exemplo, ó, isso aqui é uma rua, e aí resolvem, o pessoal da engenharia de ruas, não sei como é que é o nome disso, engenharia, eu esqueci o nome, essa parte da engenharia de trânsito, sei lá, ele percebe que essa pista aí poderia ser um estacionamento. Então, essa pista vai ser transformada em um estacionamento. Para transformar essa pista em estacionamento, para poder alocar uma maior quantidade de carros de uma forma organizada, para que esses carros possam transitar, sair, entrar e armazenar o maior número de carros possível, o que os caras vão fazer? Eles vão demarcar, né? Eles vão demarcar as vagas, vão controlar a entrada de carros, vai controlar a saída de carros, né? Então, o sistema de arquivo é como se fosse isso. Ele pega o disco assim, e prepara o disco, organiza a estrutura do disco para caber mais arquivos, para que os arquivos sejam armazenados, buscados de uma forma organizada, que o sistema possa ter a facilidade de gerenciar os arquivos no disco. O sistema de arquivos faz isso. No caso do Windows, o Windows trabalha com dois sistemas de arquivos. Vamos aqui, ó. O Windows trabalha com NTFS, que é o mais moderno sistema de arquivo do Windows. Esse é moderno, mas antigamente o Windows trabalhava com esse aqui também, ó, FAT32. O FAT32 é o sistema de arquivo mais antigo aqui desses dois, né? O NTFS é moderno, o FAT32 é mais antigo, mas ainda está em uso, só para vocês terem noção, porque na prova ele é antigo, ele é um pouco antigo, ultrapassado, vamos dizer assim, mas ele ainda é usado, ele é muito usado em discos de menor capacidade, menor potencial de armazenamento. Então, o NTFS ele é o mais moderno, é o sistema de arquivo que prepara os discos para receber os arquivos no Windows, tá? Então, o Windows trabalha com NTFS, que é o padrão hoje, mas o FAT32 ainda é usado em discos de menor capacidade. O Linux trabalha com ext4, é a versão aí do Linux mais nova. Nós temos aqui o iOS, que é o sistema operacional usado nos celulares da Apple, no iPhone, no iPad também, que é o tablet da Apple. O iOS trabalha com o sistema de arquivo HFS+, também conhecida como HFS Plus, que é uma evolução do antigo HFS. E o Android trabalha com F2FS. E aqui, o F2FS no Android é quando você está usando o Android ali no celular, no tablet, porque Android é Linux também, tá, gente? Só para vocês terem noção. Só que é um Linux melhorado, adaptado, projetado para dispositivos móveis, como celular, tablet, tudo bem? Mas esses são os sistemas de arquivos que você tem que saber na hora da prova. E o Windows tem que lembrar que ele já trabalhou com o FAT32 como padrão, que não é mais o padrão hoje, mas que ele trabalha com discos de menor capacidade. O NTFS tem diversas vantagens em relação ao FAT, ó. O tamanho de disco, de partição de disco, de parte do disco, maior no NTFS é 2 terabytes. Então ele pode gerenciar partições de até 2 terabytes de capacidade. Até 2 terabytes
é o máximo de partições que ele pode trabalhar. Tamanho de partição, tá? Beleza? Tamanho de partição. Então eu tenho um HD aqui de 4 terabytes. Se você for trabalhar com NTFS, você particiona ele, um HD de 4 terabytes. Aí 2 terabytes o sistema NTFS trabalha muito bem e também 2 terabytes aqui. Tudo bem? Agora, se for o FAT32, ele não trabalha com partições desse tamanho. O NTFS trabalha com até 2 trilhões de bytes, 2 terabytes, terabyte, 2 trilhões de bytes. Por isso que se eu comprar um HD de 1 tera, o FAT32 não vai ser o sistema de arquivo dele, porque ele gerencia 32 gigas. Então até 32 gigas ele trabalha muito bem, o FAT32, mas depois disso, de 32 bilhões de bytes, 2 tera, 2 trilhões, 2 giga, 2 bilhões. Até 2 bilhões ele trabalha muito bem, tá? O máximo de tamanho de arquivo, o NTFS aceita tamanhos de arquivos de 16 terabytes, tá? E o FAT32 de 4 gigabytes. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, ó. Presta atenção. Um dia eu ia participar daquele imersão 3D, que é uma imersão de 3 dias aqui em Brasília, né? Todo concurso naturalmente tem essa imersão, é lotado, 3 dias direto para se revisar todas as matérias do concurso. E era uma imersão 3D, se eu não me engano, era do BRB, aqui em Brasília. Aí eu cheguei lá todo animado, né? Com a apresentação multimídia para o evento, tinha feito uns vídeos bacana, né? E aí, quando eu fui salvar o vídeo no meu pendrive, o pendrive não aceitou salvar o vídeo. Então eu tinha um pendrive, bota aí na tela, ó. Eu tinha um pendrive, precisava levar esse pendrive lá para o Espaço Campus, que é um curso presencial aqui em Brasília. Eu precisava levar essa apresentação lá para o Espaço Campus. Só que o vídeo da apresentação, ele tinha um tamanho muito grande, né? Ele era um vídeo, se eu não me engano, era de 12 gigabytes, né? Eu acho que era de 12 gigabytes, se eu não me engano. Não, era até mais, eu acho que era 40 gigas, eu não lembro. Sei que era um arquivo muito grande, né? E aí eu tentei salvar esse vídeo no pendrive. Só que o meu pendrive, ele era de 64 gigas. Ele era de 64 gigas, se eu não me engano. Não lembro. Não era isso tudo, não. Até mesmo porque senão ele não ia aceitar. Vamos aqui, vamos mudar aqui. Vamos imaginar que esse vídeo tenha 6 gigabytes. E o meu pendrive era um pendrive de 8 gigas. Pronto. Aí eu tentei salvar esse pendrive, esse arquivo no pendrive. O pendrive tinha capacidade de armazenar de 8 gigas e o arquivo era de 6. Só que a mensagem que deu que não podia salvar arquivos de tamanho tão grande no pendrive. O Windows falou, ó, Léo, esse pendrive ele não tem capacidade de armazenamento de arquivos de 6 gigas. É muito grande esse tamanho do arquivo. Por quê? Porque o meu pendrive estava formatado com FAT32. Quem estava atuando no meu pendrive era FAT32. O que eu tive que fazer, galera? Vamos lá. O que eu tive que fazer para poder salvar esse arquivo no meu pendrive? O que eu tive que fazer? Meu pendrive tinha capacidade. Eu tive que pegar o pendrive e mudar o sistema de arquivo para NTFS. Porque não estava aceitando arquivo de mais de 4 GB, o arquivo tinha 6 GB. Como é que eu mudo o sistema de arquivo de FAT32 para NTFS? Eu tenho que formatar o pendrive. Formatar o pendrive é definir o sistema de arquivo. Quando você manda formatar o pendrive, ele pergunta qual é o sistema de arquivo que tu quer. Aí quando tu escolhe o sistema de arquivo, eu escolhi o NTFS, ele apaga tudo do pendrive. Formatar o pendrive é definir o formato para o pendrive, é definir o sistema de arquivo. A consequência disso é que ele estava em uma regra, foi para outra, aí apaga tudo. Só que antes, o que eu fiz? Copiei o arquivo para o computador. Na verdade, não copiei o arquivo para o computador. Copiei alguns arquivos que estavam no pendrive para o computador, alguns que estavam lá, porque ia formatar o pendrive. Formatei o pendrive, coloquei NTFS, salvei o arquivo e fui embora lá para o Espaço Campus por imersão 3D. Então, isso vai acontecer com vocês. Tem que formatar o pendrive para mudar o sistema de arquivo. Bota aí na tela. E aí é bom antes que você salve os arquivos, tá? Você tem que salvar os arquivos. E aí, outra coisa importante aqui é que o NTFS, ele é tolerante a falhas. Olha aqui, ele auto-repara, ele é tolerante a falhas. E o FAT32 não. O que é tolerante à falha?
O NTFS trabalha com journaling. Ele tem uma tecnologia de journaling, que se acabar a energia, por exemplo, na hora que está salvando o arquivo, ele não corrompe os arquivos. O NTFS, ele trabalha com tolerância a falhas. Journal. O FAT32 não tem journal, ele pode corromper o arquivo na hora da salvaguarda do arquivo, o NTFS não. E também trabalha com segurança, tanto local quanto network, ou seja, tanto local quanto rede, e aqui só rede. O FAT32, ele permite colocar aquelas permissões de arquivos, permissões, mas somente em redes de computadores. O que é permissão? Ler o arquivo, né? Permissão de você poder abrir o arquivo, alterar o arquivo. Alguns podem ler, outros não podem. Alguns podem alterar, outros não podem, né? Então, essas permissões no FAT32 só eram em rede de computadores. Agora não. Agora eu posso ter permissões local ou em rede. Eu posso trabalhar com login e senha, criptografia no NTFS, tanto local quanto na rede. Então, se eu tiver uma pasta de arquivos no meu computador, eu posso definir que somente algumas pessoas podem acessar, mesmo estando localmente. Antigamente no FAT era só, né, só na rede, tá bom? E então, anota essas permissões aí, não esquece, essas permissões não, esses sistemas de arquivos que pode cair na tua prova. Vamos lá. Vamos treinar essa primeira parte que a gente fez. Beber uma água aqui, galera. Vai respondendo aí, diga se é certo ou errado aí. Enquanto eu bebo uma água aqui, que tá muito calor aqui em Brasília. Um dia tá frio, outro dia tá calor. Ninguém aguenta. Vamos lá? Olha a questão número 1. A forma de organização dos dados do disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivo, correto? Organiza o disco para receber os arquivos, como por exemplo o NTFS e o FAT32, questão correta. Questão número 2. A conversão de um sistema de arquivo do sistema operacional de NTFS para FAT é vantajosa por questões de desempenho e segurança nos discos rígidos e partições. Errado. Veja, NTFS versus FAT32. Veja, NTFS trabalha com journaling. O FAT32 não. O NTFS trabalha com permissões de arquivo em nível local e nível de rede. FAT, só nível de rede. Permissões, leitura, gravação, né? E aqui trabalha com criptografia. Criptografia em arquivos. Colocar senha em arquivos, o FAT32 não. A única vantagem aí em relação ao FAT32 é que o FAT32 ele trabalha mais rápido. Ele trabalha com uma melhor velocidade na hora da salvaguarda do arquivo, na recuperação do arquivo. Então, quando ele fala questões de desempenho, tudo bem. Agora, segurança, não. Aí já está errado, tá? Então, vamos lá. Por isso que o FAT32 ainda é usado em discos de menor capacidade. Ele atua muito bem nesses discos de menor capacidade, tá? Vamos lá. Então, a 3 já foi. Vamos para a 4. A 4 é uma questão da Polícia Federal e, por acaso, foi uma questão de 2018, tá? Questão de 2018. Mesmo que aqui esteja o Windows 95, ó, foi uma questão de 2018. Para discos rígidos utilizados em ambiente Windows, recomenda-se adotar o sistema de arquivo HFS+. Esse sistema aqui é o sistema de arquivo do iOS. Tem nada a ver com Windows. Questão errada. Questão de número 5. Não, 4, né? Já foi. 3 e também foi 4. Opa, essa 3 eu passei? Opa, vamos lá. Uma partição. Eu pulei essa aí, ó. Vamos voltar aqui a 3, ó. Uma partição, se for convertida para NTFS, pode ser convertida para FAT32, sem que para isso seja preciso formatá-la. Errado. Né? Errado. Você tem que formatar para transformar em NTFS o FAT32, tá? Então você tem que formatar, porque é na hora de formatar que você vai pedir a conversão. Claro, existe uma diferença entre conversão e formatação. Isso não vem ao caso agora, não vamos ficar focados nessa besteirinha, né? Mas você tem que lembrar que quando você vai converter de NTFS para FAT32,
é obrigatório formatar, tá? O contrário, nem sempre. Você consegue ainda converter FAT32 para NTFS, né? Sem formatar. Formatar é outra coisa. Só que aqui é obrigatório eu converter de NTFS para FAT32, né? Tem que ser convertido formatando, tá bom? Tem que formatar para escolher, beleza? Essa parte de diferença de converter para formatar, se vocês quiserem depois pesquisar, pesquisa. No curso, naturalmente, eu falo, mas não tem muita importância para a gente que vai fazer esse concurso, não, tá? Mas para o pessoal que é mais da área de manutenção, de discos, manutenção de microcomputadores, é mais para eles. Para a gente não importa muito, não, tá? Então é só você lembrar que tem que formatar para transformar, para escolher o outro sistema de arquivo, tá bom? Vamos lá. Questão já foi. Então, só para reavisar vocês, hoje é a aula de número 4. Nós temos aí 1 hora grátis, né? 1 hora grátis, como a gente falou, a gente está dentro da semana aí, da semana que vamos terminar, né? O 5 e hoje é a aula 4, a 5 já vai ser quarta-feira. E aí a gente finaliza o nosso intensivo solidário de informática, 5 horas gratuitas. Mas como a gente já está desde a aula 1 afirmando, você pode comprar o restante da aula 4 por R$5, está na descrição do seu vídeo aí, né? O link para vocês pegarem mais conteúdo desse aí, tá bom? E outra coisa importante também é que toda aula eu trago uma promoção interessante, né? Eu não sei se vocês viram, eu estou com a camisa do Elevator e não é por acaso, é porque hoje eu trouxe uma notícia incrível para vocês sobre o Elevator. Se você não conhece o Elevator ainda, ele é aquele curso de exercício do Estúdio Aulas que ninguém tem, nenhum curso tem, nenhum. É um curso exclusivo do Estúdio Aulas, é um curso resolvendo muitas questões mesmo, muitas questões, são mais de 1.600 questões, né? Mais de 1.600 questões, e o diferencial é que a gravação é específica, não é reaproveitamento de aula, o cara estava gravando aula para TJ de São Paulo, eu vou usar a aula. Não tem nada a ver. É um curso que a gente gravou específico para a Polícia Civil. A gente começou com o escrivão e agora complementou para a gente e deu mais de 1.600 questões. E vocês recebem essa apostila em casa, ou seja, é algo totalmente diferencial mesmo. Você recebe isso aqui com os gabaritos. Você faz aqui primeiro em casa, depois você corrige as questões no vídeo com os professores. Cara, mais de 1.600 questões. Só minha tem 280 questões lá e do Átila de português tem 400 questões. A gente deu mais ênfase nas matérias mais importantes no Elevator. E é uma correção em altíssimo nível, muito bacana. E você deve estar falando, professor, por que você está falando que é uma oportunidade? Olha o que eu coloquei na tela, vamos lá. Olha o que eu trouxe para vocês, mas só serve... Olha lá, e a Cris faz Elevator, ela falando aí, no chat. Gente, olha o preço. Teve gente que comprou 699, vai ficar chateado. Eu não sei se a Cris comprou por esse valor, mas olha, só hoje, quando eu digo hoje, não é até a meia-noite de hoje, é até a meia-noite de terça-feira. Até a meia-noite de terça-feira, você pode pagar 279, o link tá aí na descrição. Cara... E para eu ter a autorização de fazer esse valor aqui foi complicado, porque isso aqui já tinha, né? Já tinha passado, beleza? Mas voltei o valor. E aí uma outra coisa importante, volta aqui, uma outra coisa importante. Esse valor do Elevator aí, R$ 279,90 é só até hoje, tá? Hoje que eu digo terça-feira até meia-noite, tá? E se você quiser outra coisa melhor ainda, olha o que eu vou falar para vocês. Se você não conhece a assinatura ilimitada do Estúdio Aulas, é aquela assinatura que dá acesso a todos os cursos, inclusive todos os Elevators. E você pode ainda pedir 3 apostilas dessa por ano. Né? Você pode assistir todos os cursos, Elevator, curso pré-edital, pós-edital, o meu curso de informática. Quanto é meu curso de informática? Quem já comprou? Meu curso é R$ 259,00. O Elevator, R$ 279,00. Se comprar o Elevator e comprou o meu curso, já deu mais de R$ 500,00, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Foi puxado eu conseguir essa autorização, mas eu trouxe de volta aquela assinatura ilimitada solidária, que é exatamente do início da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente trouxe uma assinatura total do site do Estúdio Aulas por um valor muito, mas muito baixo. E eu consegui resgatar, mas também só até amanhã, tá? Até terça. Olha aí o valor que ficou a assinatura solidária. De R$ 600,00, uma assinatura de 12 meses...
ficou a assinatura que você vai acessar tudo, todos os meus cursos, Elevator, vai ter tudo. Vai ter tudo aí, ó. A ilimitada, 12 meses, eu consegui resgatar a assinatura solidária por 358, que seria 12, acho que é 12 vezes de R$ 29,90. Uma assinatura com a qualidade aí danada. Você ainda pode receber 3 apostilas do Elevator a cada ano por 12 vezes de R$ 29,90. Tudo bem? Então tá aí, ó. Se quiser, a assinatura é melhor, porque a assinatura é o seguinte, olha para cá. A assinatura é o seguinte, essa assinatura aí. Você adquire a assinatura, acessa tudo, né? Acessa todos os cursos e ainda pode compartilhar com um amigo, que é o compartilhamento VIP. Você pode colocar um amigo, tirar um amigo, colocar um amigo a hora que quiser para assistir todos os cursos com você, tá bom? Então é muito bacana, mas só até amanhã, terça-feira, até meia-noite, essa promoção. Vamos voltar para a aula? Bota aí na tela, vamos lá. Vamos voltar para a nossa aula. Nomes de arquivos. Vamos lá. Voltamos aí, vamos para os nomes de arquivos. Quando a gente fala de nomes de arquivos, nós estamos falando das regras que o sistema de arquivo impõe na hora de o usuário salvar o arquivo, qual o nome que ele pode botar, qual o nome que ele não pode botar, qual é o tamanho desse nome em questão de caracteres. E aí tem uma diferença no Windows e Linux aí que é muito importante para a prova. Lembrando aqui que nós estamos falando do Windows 10, tá? Quais são as diferenças básicas aqui que vocês têm que levar para a prova? Primeira diferença. Vamos lá, primeira diferença. No Windows você pode digitar até 256 caracteres. Calma aí, até 260. Não, 256 caracteres. Não vou botar 256, não, vou botar 260. Vamos lá, 260, que é o mais atual, tá? Aí você fala, professor, já foi 256? Não, 256 não, 255, alguns falam 256, mas vamos colocar 260 caracteres, que é o mais atual. Tudo bem? É porque foi evoluindo o sistema de arquivo, né? E o NTFS hoje aceita até 260 caracteres. Tudo bem? E o Linux não. O Linux trabalha com 255 caracteres. Então já é uma diferença. 255 caracteres. Certo? Isso ainda não é unânime, né? Então as bancas naturalmente não gostam de tocar nesse assunto. Elas colocam, mas elas colocam algo muito absurdo, tipo, já caiu uma vez, né? Já caiu uma vez assim, que no Windows aceitava 200 caracteres, 100 e poucos caracteres. Então, naturalmente, ele coloca um número que não vai ter questionamento. Mas o Windows 10 hoje aceita 260 caracteres e no Linux 255. E alguns caracteres são proibidos. Quais são os caracteres proibidos no Windows? Barra contra barra, asterisco, interrogação, menor, maior, barra em pé, que a gente chama de pipe, 2 pontos, aspas. Esses caracteres aí todos são proibidos, tudo bem? Todos são proibidos, ok? E aí, no Linux, só um é proibido, que é a barra. Então, no Linux, você pode encontrar nomes de arquivos com asterisco. Se tiver assim na prova, ó, um arquivo texto meu, underline meu, asterisco leo.odt. Esse tipo de arquivo aqui, no Windows não aceita. Por que no Windows não aceita esse tamanho de arquivo? Não é pelo tanto de caracteres, mas é porque esse caractere no Windows não aceita. Mas no Linux pode. No Linux eu posso usar asterisco, posso usar... A barra eu não posso, mas os outros eu posso. Por que, professor, a barra não pode? Não pode por quê? Porque quando eu tenho uma pasta no Linux e uma outra pasta no Linux imagine que aqui é uma pasta chamada de Home, uma pasta chamada de Léo e uma pasta chamada de Marcos. Aí eu quero abrir a pasta Léo. Aí vai ficar assim no Linux, ó, barra Home, barra Léo. Isso aqui significa o quê? Que Léo é uma pasta que está dentro de Home, que está dentro do diretório raiz. Então, essa barra no Linux, ela serve para informar um diretório aberto e também informar que você está dentro do diretório raiz. Então, essa barra não pode
né? Essa barra não pode usar, né, em nomes de arquivos no Linux. Não pode, porque ela já tem uma reserva para ela, que é o diretório raiz ou uma pasta aberta. E aí outra coisa interessante que você tem que lembrar é que a barra do Linux é essa. E a barra que o Windows mostra muitas vezes na sua interface é essa. Tipo, C2 pontos, barra invertida, o Windows, barra invertida, Léo. Léo tá dentro de Windows que tá dentro do C. A barra do Linux é diferente da barra do Windows, tá? A barra do Windows é a invertida, que também é chamada de contrabarra, e a barra do Linux é a barra normal, que é exatamente aquela que eu desenhei. Essa barra normal você vai lembrar assim, ó, Linux. Essa barra do Windows você vai lembrar assim, o Windows. Então fica fácil você lembrar, só você botar um L, ó, um L de Linux e um W de Windows para você lembrar a barra, tá bom? Para você não errar. Vamos lá, continuando. Então a gente já viu mais um conteúdo bacana aqui que pode cair na prova. Vamos lá, formação do sistema. O sistema operacional, ele é um conjunto de partes, assim como um carro, né? O carro, ele é um sistema automotor. Então, quando eu falo carro é um sistema automotor, é porque ele tem várias peças que formam o automóvel, né? O sistema operacional Linux, olha para cá. O sistema operacional Linux, o sistema operacional Windows, que são os dois que a gente está falando aqui mais especificamente, eles são sistemas operacionais. O que é um sistema? É um conjunto de partes. Sistema digestivo é um conjunto de órgãos. Sistema digestivo. Com qual objetivo, né? Digestivo. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos. Sistema operacional é um conjunto de partes que se integram para fazer o gerenciamento dos recursos do computador. É como se fossem as peças de um automóvel. Cada peça tem sua função dentro do automóvel. Cada peça tem sua função no sistema. Bota lá. E aí nós vamos desenhar essas peças agora. Olha aqui. O nosso sistema operacional, ele vai gerenciar o hardware da máquina. Ele vai gerenciar os recursos físicos da máquina. Aí nós temos uma parte do sistema chamada de kernel, uma outra parte do sistema chamada de shell e uma outra parte aqui que tem uma divisão aqui, que seria os terminais, terminal de comandos, e aqui o que a gente chama de GUI, que seriam as interfaces gráficas. E aqui são aqueles que vão operar o computador, no caso, os usuários. Presta atenção que isso aqui é muito importante para a prova, hein? Você, como um agente de polícia, tem que saber isso aqui. Ó, o sistema é isso aqui. Beleza? Isso aqui é o sistema operacional. Tanto o Windows quanto o Linux tem essa formação, tá? O Windows e Linux tem essa formação. Claro, os componentes, depois eu vou falar que podem ser diferentes, mas a formação é essa aí. O usuário pode usar o terminal de comando ou o ambiente gráfico. GUI quer dizer ambiente gráfico, tá bom? Então você manda o comando tanto para o terminal quanto pelo ambiente gráfico, né? O ambiente gráfico é clicando no xizinho, arrastando a janelinha, dando 2 cliques na pasta, deletando, e o terminal é digitando texto mesmo, digitando comando, tela preta. E aí, esse terminal e essa interface gráfica, ela manda o comando para o shell. O shell interpreta o comando. Então, o shell aqui, se cair na prova, ele é o interpretador. Ele é o elemento do sistema interpretador de comandos. Ele interpreta tanto os comandos gráficos, né? Ele interpreta tanto comandos gráficos, que é enviado pela GUI, ou seja, pela interface gráfica, pelo componente gráfico, mas ele também interpreta comandos textuais enviados pelo terminal de comandos, pela tela preta. Tá bom? O usuário tem o poder de escolher se ele quer usar a tela preta ou quer usar o ambiente gráfico. Tudo bem? Quem interpreta? Shell. O kernel recebe um processo do kernel, porque o shell recebe o comando, cria um processo e envia para o kernel. O kernel vai enviar esse processo para a máquina. O kernel gerencia os processos. É ele que define se o processo pode chegar na máquina ou não. Tudo passa pelo kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional. O kernel é o centro nervoso.
tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. Tudo bem? Tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. Beleza? Então vamos lá, presta atenção. Vamos lá. O que pode cair disso aqui na prova? Vamos lá. O que é terminal? Terminal é uma tela preta para trabalhar com comandos. O usuário de sistemas operacionais pode usar o terminal, que é uma tela preta. No Linux, esse terminal, daqui a pouco vou mostrar, mas no Linux ele é chamado de bash. No Windows, ele é uma tela preta chamada de prompt de comando. Prompt de comando. Tá bom? Beleza? E o GUI aqui, GUI é interface gráfica, é um ambiente com janelinha, ícone para você clicar. Os comandos do terminal e do GUI são interpretados pelo Shell. O Shell é um interpretador de comando. E o kernel é o núcleo do sistema, é ele que fala com a máquina. Beleza. Tira uma foto desse desenho aí. Tira uma foto desse desenho. Que agora eu vou para as observações importantes, tá? Vamos lá. Veja, esse aqui é o bash. Bash é um terminal de comandos do Linux. No Windows, você tem um outro terminal de comandos que é o prompt de comandos. É o prompt de comandos. E recentemente o Windows lançou aqui, ó, o que a gente chama de PowerShell. Ó, esse PowerShell aqui do Windows, ó, ele também é um terminal de comandos, olha lá. Esse aqui é o PowerShell do Windows. PowerShell no Windows ou prompt de comandos no Windows. Eles são telas pretas para trabalhar com comando. No Linux a gente vai chamar de bash. E o Linux tem ambientes gráficos também. O Windows também tem ambientes gráficos. Depois vocês estudam os nomes dos ambientes gráficos do Linux que caem. Tá bom? Agora, o que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte. Vamos lá. Olha para cá. Qual é a peça do carro? Qual é a peça do carro fundamental para o carro? Qual é a peça que realmente é o carro? Porque as outras são acessórios do carro, né? A lataria é acessório do carro, né? O volante é um acessório do carro, vamos dizer assim, o banco é um acessório. O que realmente é o carro? Se você for escolher uma peça como representante do carro, que é o carro mesmo, é o motor. É o motor que faz o carro realmente andar, porque o motor é o núcleo, o centro nervoso do carro. Então, se você for falar, o motor é o carro, eu vou aceitar. O motor é o carro, o resto é tudo acessório. E quando você olha para o sistema operacional, o kernel é o sistema, porque o kernel é que fala com o sistema. Bota aí na tela, ó. É o kernel, olha aqui. É o kernel que fala com o hardware. Qual é a função do sistema? Gerenciar os recursos de hardware. Então é o kernel que é o sistema. O kernel que fala a linguagem da máquina. O kernel que fala com a máquina aqui, ó. O resto é só acessório. Os que estão aqui é acessório. São acessórios importantes? Sim. Mas uma vez o sistema operacional sendo considerado o kernel na prova, você vai marcar correto. Tá bom? Uma vez, olha aqui, presta atenção. Uma vez o CESP colocou assim, na prova, o kernel, o sistema operacional, certo? Porque é o kernel que é o sistema, o resto é acessório, porque é o kernel que gerencia os recursos da máquina, é o kernel que está em comunicação da máquina. O resto comunica com o kernel para o kernel comunicar com a máquina. O kernel é o núcleo, o centro nervoso. Então não esquece disso que isso pode cair na prova. Bota lá. Vamos ver o que mais tem aqui para gente concluir. Vamos lá. Eu também coloquei algumas questões para a gente resolver. O Shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux. O primeiro, que é o Shell, serve para interpretar os comandos do usuário. O segundo, que é o kernel, para controlar os dispositivos do computador. Correto. Tá? É o kernel que fica lá controlando o hardware. Né? O hardware está aqui, ó. É o kernel que controla o hardware aqui, ó. O kernel está junto do hardware. Ele que está controlando o dispositivo. 6. No Windows 8, os nomes de arquivos podem conter qualquer caractere do idioma português. Errado. Qualquer, exceto o tio, acento grave, agudo e circunflexo. Erradíssimo. O tio ele aceita, o acento grave ele aceita, acentos ele aceita. E o que ele não aceita é barra contra barra, asterisco, interrogação, menor, maior, dois pontos, pipe e aspas. Né? Esses aqui ele não aceita. Agora os outros ele aceita, tá bom? 7. A 7 repetiu aqui, né? Depois a gente vai fazer ela lá na frente. Perguntas. Vamos lá. Pergunta.
Primeira pergunta. Posso instalar Linux e Windows na mesma máquina? Segunda pergunta. Posso executar simultaneamente Linux e Windows na mesma máquina? Então, para responder essas duas questões, vamos lá. Eu posso instalar o Linux e o Windows na mesma máquina? Posso. Eu posso fazer o seguinte. Aqui tem meu HD. Beleza? Aqui é meu HD, meu disco rígido. E eu quero instalar o Windows e o Linux na mesma máquina. Posso particionar o disco, colocar o Windows em uma partição que vai trabalhar com NTFS. Posso colocar o Linux em outra partição que vai trabalhar com ext4. Por isso que tem que particionar. Esse sistema aqui não reconhece esse sistema aqui. Tá? Então, a gente tem que separar. É que nem quando duas pessoas diferentes vão morar na mesma casa, que pensam diferentes, que agem diferentes, tem que colocar uma parede no meio da casa para separar, para que uma fica de um lado, ou que, senão dois bicudos não se beijam, né? Aquela história dos dois bicudos não se beijam. Então, aqui eu tenho que particionar o meu disco, né? Eu tenho que separar, colocar uma parede aqui, né? Particionar ele logicamente para que uma partição fique com Linux e outra partição fique com o Windows. Isso é o que a gente chama de Dual Boot. Dual Boot é você colocar dois sistemas operacionais no mesmo HD, só que particionando. Isso é o Dual Boot. Só que tem um problema com Dual Boot. Olha para cá. Tem um problema com Dual Boot. Quando você instalar o Windows e Linux na mesma máquina, você ligar o computador, vai aparecer uma tela inicial, que a gente chama de gerenciador de boot. Essa tela inicial é o gerenciador de boot. E aí você só pode escolher um ou outro. Se eu quero usar o Windows, é o Windows. Ele vai, inicializa o Windows, os recursos ficam no Windows. Se você quer usar o Linux, aí você escolhe o Linux, ele vai e inicializa. Os dois simultaneamente, não. Os dois simultaneamente eu não posso fazer com Dual Boot. Eu tenho que fazer diferente, que eu vou explicar para vocês. O Dual Boot, bota aí na tela. Quando eu tenho Dual Boot, vai aparecer uma tela inicial. Na hora que fizer a inicialização do sistema, né? Aí vai aparecer lá Windows e Linux. Aí você vai escolher um ou outro. Isso aqui é o que a gente chama de gerenciador de boot. Gerenciador de boot. Tudo bem? Então só pode escolher um para usar. Não pode escolher os dois para usar. Agora, se você quer usar os dois, que é o meu caso aqui, olha para cá. Aqui eu estou usando o Windows nessa máquina aqui. Se eu quiser usar o Linux com Dual Boot, eu teria que reiniciar o computador, escolher Linux, aí ele ia operar o computador e sair do Windows. Agora, se eu quero usar o Windows e de vez em quando eu quero invocar o Linux dentro do Windows, eu quero abrir a telinha do Linux, bota aí na tela. Eu quero fazer isso aqui, ó. Aqui, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu tô aqui, né, no meu computador. Aí eu tô aqui no Windows, né? Menu iniciar do Windows aqui, o horáriozinho aqui. Eu quero que aqui dentro, eu tô com o Windows na máquina. Isso aqui é o Windows, isso aqui é o Windows todinho. Ó, aqui é o Windows. Só que aqui dentro eu não quero iniciar o computador para usar o Linux. Eu quero chamar o Linux aqui dentro. Eu quero trazer o Linux aqui dentro. Vai ficar uma telinha aqui dentro. E aqui dentro eu vou estar trabalhando com o Linux aqui, ó. Então o Linux, ele está aparecendo dentro do Windows. Como é que eu faço isso? Dois sistemas operacionais sendo executados ao mesmo tempo. Dois sistemas operacionais usando a mesma estrutura de hardware. Dois sistemas operacionais usando o mesmo recurso de hardware. Como assim, meu Deus? Aí é o que a gente vai aprender agora. É o que a gente chama de virtualização. Só que antes de começar a virtualização, bota aí no chatzinho se vocês estão gostando da aula. Bota aí que eu só vou pegar um copo d'água aqui. Bota aí, tá gostando? Bota aí, bota aí, bota aí. Hoje não vai ter sorteio, mas aula 5 vai ter sorteio. Vamos lá. Se estão gostando, vamos ver se a gente tá tendo feedback positivo. Se você tá assistindo essa aula depois, dê o seu feedback positivo, cara. Coloca um comentário aí na descrição desse vídeo. Não se esquece de instalar no computador,
instalar no computador. Se inscrever no canal do YouTube do Estúdio Aulas. Não deixa de me seguir também lá, viu, gente? Ó, @profleomatos. Tô fazendo um monte de quiz lá, eu tô só vendo a galera errando, né? Uma galera errando aí, né? Galera, se você quer... Eu já lancei, viu, gente? A consultoria Meta 20 lá de revisão final. O link tá na descrição do vídeo aí, se vocês quiserem entrar no grupo VIP do WhatsApp do Meta 20 para saber o que é o Meta 20, entre aí no grupo do WhatsApp, tá aí na descrição do vídeo também. É uma consultoria de reta final com 500 questões, 500 exercícios divididos em 20 metas. Mas vamos voltar aqui, @profleomatos Instagram. Não deixa de passar lá, tá bom? Vamos lá, gente. Presta atenção. Então, o meu objetivo é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos botar isso aqui para funcionar. Vamos lá. Veja. Eu vou fazer o desenho do Dual Boot e vou fazer o desenho... do Dual Boot já fiz, né? Vou fazer o desenho do Virtual Machine, de máquina virtual. A gente tem que fazer virtualização, tá bom? Virtualização. Veja. Não esquece de dar o like aí embaixo não, viu, gente? Se gostou, vai no likezinho aí embaixo, compartilha esse vídeo. Vamos trabalhar junto, né? Você me divulga, eu divulgo os cursos aqui pra galera, faço as aulas gratuitas, a galera gosta, depois vai lá e me compra o meu curso. É isso que acontece, né? E ainda dou desconto para vocês aqui nessas aulas solidárias. Vamos lá, presta atenção, gente. Ó, o normal é isso aqui. Eu vou desenhar aqui. Vou separar esse quadro aqui e vou botar aqui 100 VM, sem máquina virtual, certo? 100 VM, sem virtualização, sem máquina virtual é assim, ó. Eu tenho o hardware. Quando eu falo hardware aqui, é o HD do computador, a memória do computador, né? Quando eu falo hardware é isso, teclado, mouse, impressora, isso é o hardware do computador. E a gente tem aqui um sistema operacional. E aqui em cima nós temos os aplicativos instalados, né? Aos montes aplicativos instalados para falar com o sistema e você tá aqui, ó, usando o computador. Então isso aqui é sem virtualização, né? Sem virtualização, você tem um sistema operacional que fala com a máquina, né? Aí o usuário usa aplicativos e os aplicativos falam com o sistema e o sistema manda as chamadas à máquina. Isso é sem virtualização, sem máquina virtual. Tudo bem? Vamos lá. Agora, com Virtual Machine, com máquina virtual, com virtualização de máquina, seria o hardware. Vou fazer o desenho que a gente estava querendo naquela hora, ó. O hardware. Só que eu não quero usar só um sistema no computador. Eu não quero usar só um sistema no computador. Eu quero usar dois. Então... no lugar do sistema Windows aqui, eu não vou usar o sistema Windows. Eu vou trabalhar com uma máquina virtual. A gente vai botar aqui o que a gente chama de Hypervisor. E tem outro nome na prova também que pode ser chamado de Virtual Machine Monitor. Máquina virtual, monitor de visualização da máquina virtual, alguma coisa assim. Virtual Machine Monitor. Seria essa parte aí. Essa é a camada que a gente chama de camada de virtualização, tá? Aí essa camada de virtualização é o VM, beleza? Depois do Hypervisor, aí vai vir as máquinas virtuais. Vai vir a primeira máquina virtual aqui e a segunda máquina virtual aqui. E aí nessas máquinas virtuais eu vou poder instalar qualquer sistema operacional aqui e qualquer sistema operacional aqui, ó. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o Linux e aqui eu vou colocar o Windows. E aí, dentro desses sistemas aqui, esses sistemas vão estar usando o mesmo hardware, né? Ó, pode ver que eles vão usar a máquina virtual aqui, a camada de virtualização, e vai usar a mesma máquina. Né? Dois sistemas usando a mesma máquina ao mesmo tempo, usando o mesmo hardware ao mesmo tempo. E aqui em cima nós vamos ter... vamos ter aqui as máquinas virtuais aqui. Aqui é a VM1 e aqui é a VM2, tá? Então veja, o usuário agora, quem é o usuário tá aqui, ó. O usuário agora, olha a visão que ele vai ter.
ele vai poder usar tanto o Linux e o Windows ao mesmo tempo, porque esses sistemas estão acessando a máquina através da virtualização. Antes, era o sistema operacional que você usasse naquele momento. Se você escolhesse Linux, era o Linux que assumia. Se você escolhesse o Windows, era o Windows que assumia. Então, o Hypervisor aqui, que seria a camada de virtualização, está aqui para eu poder usar 2 sistemas ao mesmo tempo, 3 sistemas ao mesmo tempo, 4 sistemas ao mesmo tempo, tá? Isso é virtualização de máquina. Aí você vai falar, professor, mas tem vantagem? Tem várias vantagens. Quando vocês estiverem fazendo a aula de virtualização, vocês vão ver várias vantagens. Mas deixa eu só te explicar. Eu vou te explicar uma coisa aqui. Quando vocês vão acessar o site do... Vamos lá, um site do Estúdio Aulas. Aí você assiste os vídeos, você pode enviar um e-mail para o Estúdio Aulas, você acessa a página inicial do Estúdio Aulas. A página inicial do Estúdio Aulas está em um servidor. Os vídeos estão em outro servidor. E, por exemplo, o e-mail está em outro servidor. Só que, na verdade, fisicamente é um só. Fisicamente, o hardware mesmo é um só. Só que vocês têm a impressão de que são 3 servidores. Por quê? Porque está virtualizado. Virtualizar é você usar um hardware e virtualizar ele, emular ele, fazer uma emulação dele para as pessoas acharem que são 3, 4 máquinas e, na verdade, é só uma virtualizada. Tá? O objetivo é esse, compartilhar o mesmo hardware entre máquinas virtuais. O objetivo é esse. Tá? Então, dentro de uma empresa, eu posso ter um hardware só, mas usando 3 pessoas usando monitores acessando essa máquina, porque eu posso virtualizar. Então, a virtualização tem muita coisa sobre virtualização. Na aula de virtualização, vocês vão ver muita coisa. Só que esse aqui é o básico só para você entender, tá bom? Então, bota lá. Dentro dessa ideia aqui, olha aí. Dentro dessa ideia, se eu usar um Hypervisor, o mais conhecido aí, pelo menos o que a gente usa muito aqui, ele é o chamado VMware. VMware. É só você instalar ele no computador, ele vai criar um monitor de máquina virtual, e aí você vai poder instalar o Linux e o Windows e usar ao mesmo tempo os dois, ao mesmo tempo. Porque no Dual Boot não pode ser ao mesmo tempo, aqui pode, tá bom? E tem que lembrar também que o hardware aqui, ele vai ser chamado na prova de hospedeiro, ele vai ser o hospedeiro da virtualização, o hospedeiro da virtualização é o hardware, o Hypervisor é a camada de virtualização, tá? Essa aqui é a camada de virtualização, e todas as máquinas virtuais que são formadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depende do teu hardware, de quanto o seu hardware vai conseguir, né, emular, pode ser uma máquina virtual, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depende do seu dispositivo, da capacidade que ele permite. Então, o VMware aqui, o VMware não, o VM1 e o VM2, eles são chamados de convidados, tá? Convidados. Então, são convidados, o hospedeiro é o hardware, o próprio dispositivo de hardware é o hospedeiro, e o Hypervisor é a camada de virtualização, tá? Então, aqui eu dei uma palhinha a respeito de virtualização para vocês. Vamos para as questões. O Dual Boot permite que 2 sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente, ó. Instalado, tudo bem. Utilizado simultaneamente, não. Tá? Simultaneamente em uma mesma máquina, não. Só se fosse virtualizado. 9. Recursos como a CPU, a memória e os dispositivos de entrada de dados, como teclados virtuais, podem ser virtualizados com Hypervisor e compartilhado para os sistemas convidados. Eu tenho o hardware, que é o hospedeiro. Olha aí, o hospedeiro é o hardware, CPU, memória, dispositivos de entrada de dados, é o hardware. Esse hospedeiro vai ter uma camada de virtualização, que é o Hypervisor, e o Hypervisor vai compartilhar esse hardware, compartilhar esse hospedeiro com as máquinas virtuais, que nós vamos chamar de sistemas convidados. Aí você fala, porra, certo demais. Só tem uma coisa errada aí. Ó, o Hypervisor virtualizando, compartilhando o mesmo hospedeiro com todo mundo. Aí todo mundo fala, porra, tá certo, mas tá errado aqui, gente, ó. Teclado virtual não é dispositivo de entrada e saída. Não é. Teclado virtual é virtual.
É um programa que aparece na tela. Quando você abre lá aquele teclado virtual, você clica no Windows, aparece teclado virtual. Teclado virtual não tem nada a ver com virtualização. Né? Tem a ver com virtualização, mas não tem nada a ver com essa virtualização que a gente está aprendendo aqui. Mas é virtual, né? Mas não tem nada a ver com essa virtualização que tá. Teclado virtual é um teclado que não é físico, é um programa, um software que gera uma imagem do teclado lá para você usar como um programa clicando com o mouse. Então esse item está errado, era um peguinha. 10. O gerenciamento de máquinas virtuais é feito por Hypervisor, também conhecido como monitor de máquinas virtuais, que é o VM Machine Monitor, que é responsável por acesso aos recursos, como CPU, que é hardware, memória, que é hardware, dispositivo de entrada e saída, que é hardware, para cada máquina virtual. Essa sim está correta. Tá? Essa aí está correta, está bacana essa aí. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Finalizamos a aula de hoje, né? Aqui nós paramos a nossa transmissão gratuita, foi até mais de 1 hora, né? Foi 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 6 minutos gratuitos. Se você quiser colaborar, nós estamos no intensivo solidário, né? Tudo que você está comprando aqui, a gente vai sim fazer essas doações depois e espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Eu estou preparando com carinho mesmo, com vontade de... Vocês visualizam, dá para visualizar isso, que eu estou trazendo coisas diferentes, coisas interessantes, um gráfico um pouquinho diferente nos slides, para tentar mesmo que vocês consigam entender essa matéria, que vai ser a matéria mais importante da prova da Polícia Civil. Você vai ver o que eu estou falando, vai ser a matéria mais importante. Gente, abraço para vocês, muito obrigado de novo pela participação, obrigado você que já adquiriu essas aulas de R$5 aí, tá ajudando bastante, e a gente se vê quarta-feira, o último dia, e nesse último dia eu vou lançar um curso de informática bacana para a Polícia Civil. Né? Então, se você fizer essa assinatura ilimitada solidária, você já vai ter acesso a esse curso bacana, um curso novo da Polícia Civil que eu vou lançar, que ele tem até um nome chamado de Black, né? Essential Black, alguma coisa. Eu vou lançar na quarta-feira com um preço especial para todo mundo que tiver na quarta-feira. Mas, se você quiser já garantir a sua assinatura ilimitada, solidária, por um valor irrisório, né? R$358,80, pelo amor de Deus, 12 meses de assinatura, né? Vai que esse concurso adia. Aí você vai ter aí, ó, assinatura ilimitada e ainda vai poder compartilhar com uma pessoa. Gente, fica com Deus. Abraço para vocês aí, até quarta-feira. Quarta-feira vai ser uma aula muito bacana.